E o pior de tudo é que muitos vão cair num escândalo, vão se escandalizar com o Evangelho. É porque uma coisa é o Oriente, outra coisa é o Ocidente. Uma coisa é o Evangelho pregado lá na África, outra coisa é o Evangelho pregado aqui. Uma coisa é o culto na Nigéria, outra coisa é o culto no Brasil. Uma coisa é um culto ministrado mais de 10 horas e pessoas que com fome louvando a Deus. Outra coisa é um culto que ministra 2 horas, pessoas de barriga cheia já estão reclamando para ir embora para casa. Fala, estamos numa convocação para a última hora. Ok. Quero dizer para você que não há outra hora, não haverá outro momento que o Senhor está abrindo uma janela de escape para a igreja dos últimos dias, a não ser agora. Tudo que Deus está trabalhando no reino espiritual, Ele te dá sinais. Ele dá sinais no tempo, Ele dá sinais na economia, Ele dá sinais nas nações, Ele dá sinais na igreja dEle. Ele está sempre dando sinais. Fala, os sinais, eles apontam para uma direção profética. Ok. Eu tive uma visitação do Senhor e o Senhor me deu uma revelação muito forte. E ela pendurou alguns dias. Esse anjo que veio me anunciar isso falou comigo, que é o meu anjo. Ele falou assim: há 7 trombetas de Apocalipse começarão a ser tocadas. Um dos livros mais difíceis na Bíblia de ser entendido é o livro de Apocalipse, porque ali não é uma ordem cronológica, ok? Ali, ao mesmo tempo que você está nas 7 trombetas sendo tocado, você está enfrentando a força dos cavaleiros, os 4 cavaleiros de Apocalipse na terra. E ao mesmo tempo que isso aqui está acontecendo, outra coisa está acontecendo, outra coisa está acontecendo, outra coisa está acontecendo. E se você reparar bem, há momentos que você não entende certas coisas, que parece que os sinais ficam invertidos. E um dia eu vou tentar pregar Apocalipse para vocês. Amém? É um dos livros que todas as interpretações que já houve antes dos grandes teólogos caíram por terra. O tempo se passou, não se cumpriu e tudo mudou. Achava que a grande meretriz era Roma e não era. Roma já caiu. E hoje, quem é a grande meretriz? Vocês me entendem o que eu estou falando? Ok? Então, quanto mais próximo do fim nós estamos, a nossa interpretação se torna ainda mais correta, concreta. Amém, amém? Nós não entendíamos antes o Apocalipse capítulo 13, que fala que darão espírito, pneuma, ok? A imagem da besta. Nós nunca saberíamos como aquilo ali aconteceria, que a besta iria falar, ela ia comandar, e hoje nós entendemos que é a inteligência artificial, que tem mais capacidade agora de raciocinar do que um ser humano comum. Então estou dando um espírito à imagem, e nós estamos vivendo diante de nós, Apocalipse. Nós vivemos a era dos últimos dias da terra. Eu passei desde o ano de 2021 a esse ano, dando revelações profundas sobre os últimos dias da terra. E Deus falou comigo assim: estou preparando uma geração que ela vai ter que se levantar para tomar a frente de uma grande guerra nessa nação nos últimos dias. Não pense vocês que vai ser tempos fáceis, porque serão tempos muito difíceis a partir de agora. São tempos decisivos. E o pior de tudo é que muitos vão cair num escândalo, vão se escandalizar com o Evangelho. É porque uma coisa é o Oriente, outra coisa é o Ocidente. Uma coisa é o Evangelho pregado lá na África, outra coisa é o Evangelho pregado aqui. Uma coisa é o culto na Nigéria, outra coisa é o culto no Brasil. Uma coisa é um culto ministrado mais de 10 horas e pessoas que com fome louvando a Deus. Outra coisa é um culto que ministra 2 horas, pessoas de barriga cheia já estão reclamando para ir embora para casa. E quando as coisas se estreitam por outro lado, para o nosso lado, e quando a dor começa a aumentar, as angústias começam a aumentar, a pressão começa a aumentar, será que a gente vai murmurar de barriga cheia? Nós temos sido muito reprovados no reino,
Porque estamos murmurando demais de barriga cheia. Talvez você não tenha a vida perfeita que você queria, ou você sonhou na sua vida. Mas se você olhar hoje para a sua vida, só de você estar aqui dentro, significa que você tem uma vida muito melhor do que pessoas que estão morando na rua, tendo fome, não tem uma casa, não tem emprego, não tem nada para comer. Se você parar para refletir um pouco mais, talvez não era nem para você estar sentado aqui dentro. Talvez você era para ter morrido com o Covid que você pegou. Se você pensasse um pouquinho mais, talvez aquele acidente de carro que você teve um dia, você era para ter ido água abaixo, para o fundo da sepultura, e você hoje está sentado pela misericórdia de Deus aqui dentro. Encontramos mais de 1 milhão de motivos para murmurar. Mas eu vou te dar um único motivo para não murmurar. E esse único motivo é que Cristo te resgatou do inferno e da morte. E já é um grande motivo de alegria você estar sentado aqui e poder louvar o nome dEle. Porque outra hora, como Paulo diz, estávamos perdidos sem Deus nesse mundo, sem esperança. Sem esperança, sem Deus nesse mundo. Não havia nenhuma condição de salvação para mim e para você. A salvação vinha dos judeus, como o próprio Jesus disse para a mulher samaritana. A salvação vem dos judeus. Vem deles, o Messias vem deles, falando dele mesmo. Então não existia oportunidade de salvação para vocês. Talvez muitos de vocês moravam na favela, como eu morei um dia. Talvez muitos de vocês passaram fome um dia. Talvez muitos de vocês eram pecadores, dançava funk, estava nos barzinhos da vida, e hoje você está aqui para a glória de Deus. Escute o que eu vou falar para você. Hoje a salvação para mim ela tem um valor muito maior do que quando eu comecei o Evangelho. Hoje a salvação para mim ela tem um valor muito maior do que quando eu fui cheio do Espírito Santo. Porque quanto mais nós vamos pegando consciência, justiça e entendendo o grande amor dele e conhecendo ainda mais a sua glória e revelação, vamos valorizando ainda mais o sacrifício que Jesus fez por nós. Aprendemos a valorizar a igreja, aprendemos a valorizar nossos irmãos, a tudo que ele nos deu. Não espere você cair para poder valorizar o que você tem hoje aqui, porque aquele que está de pé cuide para que não caia. E o que faz as pessoas tropeçar é murmuração. O que traz tanta reprovação na fé das pessoas é porque elas murmuram. Murmura do marido que tem, murmura da mulher que tem, murmura do filho que tem, murmura da igreja que está indo. Tudo é motivo de reprovação. O que o seu louvor é para Deus, que é reconhecimento, a sua murmuração é para o diabo, é adoração. O diabo ele só quer que a gente abra a boca para murmurar. É o que ele precisa. Ele só queria que Jó murmurasse. Seria o suficiente. Seria só o suficiente, só uma murmuração. Quem está comigo fala amém. Então você está no lugar onde nós temos que aproveitar o tempo. Há uma convocação sendo feita. Nós temos que ter uma mentalidade. Eu estou já começando a trabalhar aqui dentro dessa casa, falando com as pessoas, olha, acorda para a vida. Já passamos muito tempo igrejando. Passamos muito tempo igrejados. Mas agora precisamos fazer parte atuante do reino dos céus, dos planos e propósitos que Deus tem para a vida de cada um aqui dentro da terra. Então se prepara que chegou o tempo de você parar de ficar sentado confortadinho no seu banco, na sua cadeira. É tempo de você tomar uma posição no reino dos céus e entrar para uma batalha pela sua vida e pela sua geração, pela sua família, pelos desígnios e propósitos pela qual o Senhor determinou para cada um que está sentado aqui dentro. Cada um é chamado para uma esfera de conquista, um campo de batalha. Cada um é chamado para enfrentar inimigos do mundo espiritual, para derrubá-los, para estabelecer o reino de Deus, para que a justiça e a salvação e a luz chegue aonde você estiver ali. Fala, eu fui vocacionado para ser luz para essa terra.